dias um irmão acabou separando da sua esposa, e ele, pastor, glória a Deus, achei que ia ficar abandonado, mas o meu padrinho de casamento me ofereceu o bozo. O quê? O quê? Mas que tipo de padrinho esse aí? É um padrinho endemoniado? É o próprio Satã na terra? Ele deve ter te algemado e trazido de volta para tua casa. Mas não. O padrinho do casamento, não venha, querido, realmente, você não devia ter casado. O que é isso? O que é isso? Mas em Israel funcionava assim. E o interessante, então, que se uma daquelas mulheres não estivesse pronta com o óleo, se uma daquelas mulheres não estivesse com o óleo preparado, aquela mulher seria motivo de vergonha pública. Porque como uma mulher daquela, no dia mais importante da sua amiga, esqueceu o óleo, ou não preparou o óleo, para iluminar o caminho dela até a sua lua de mel com o noivo. Era uma vergonha pública. Tal maneira era a vergonha, que elas inclusive poderiam ser apedrejadas e mortas. Resumindo, o noivo está chegando. E se você não está iluminando o caminho para ele passar, você não vai entrar para o banquete nupcial. Jesus voltando, e eu não estou iluminando a minha vida, podemos gritar lá fora, e o noivo vai dizer assim, eu não conheço você, porque tu não iluminou o meu caminho. Aqui só entra quem iluminar o meu caminho. Interessante que para aquele momento, Jesus estava direcionando o ensino dele para os religiosos da época, fariseu, saduceu, mestre da lei, escribas, que diziam que eram pessoas de Deus, que diziam que tinham Deus neles, que diziam que amavam a Deus, tinham toda a estrutura, tinham toda a candeia, tinha toda a religiosidade, tinha toda a palavra. E aí Jesus disse, vocês são como as virgens imprudentes. E eles falaram, por quê? Porque vocês têm toda a estrutura, mas não têm eu. Vocês não querem ter minha presença. Vocês não querem me ter como Salvador e como Deus. Vocês estão sem óleo. E quando eu voltar, o farisaísmo de vocês não vai salvá-los. Não basta ter estrutura, não basta saber a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e não querer andar com o autor da Bíblia, e não querer buscar o autor da palavra. Então, analisando esse contexto, queridos, nós vamos trabalhar agora 5 pontos. Como eram 5 virgens, vamos trabalhar 5 pontos, 5 elementos no óleo que nós temos que ter, que vai garantir tanto você como eu de entrar no reino dos céus. Primeiro ponto, então, mantenha acesa a candeia da espiritualidade. Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Não basta ter religião, ser virgem. É necessário ter espiritualidade, ter óleo. Você sabe que o óleo aqui representa totalmente o Espírito Santo. Se você analisar o Espírito Santo por ser um Espírito, ele não é visto, ele só é sentido, ouvido e recebido dentro do ser humano, né, do nosso espírito. Mas o Espírito Santo, a Bíblia ensina que ele tem vários elementos ilustrativos para mostrar quem ele é. Por exemplo, quando Jesus se batiza em Mateus capítulo 3, a Bíblia fala que o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba corpórea, né? A pomba representando o Espírito Santo, representando com isso que o Espírito Santo é um espírito de paz. Quando alguém tem o Espírito Santo, ele tem uma vida de paz, ele não é atormentado, não é perturbado, ele vive em paz. Outro elemento, quando o Espírito Santo desce para a terra, em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que o vento vem forte, escutaram um vento impetuoso. Elemento do vento, porque o Espírito Santo entra na nossa vida, ele bagunça tudo, ele desorganiza tudo e faz aquilo que tem que estar, ficar na nossa casa e aquilo que tem que sair da nossa casa. O Espírito Santo também é conhecido como o elemento do fogo. Se você analisar aqui, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. O fogo é um elemento do Espírito Santo, que quando nós recebemos ele nos aquece, ele nos ferve, ele nos aviva, ele queima nossos pecados, ele chega dentro de nós e nos traz uma vida de fervor, de avivamento. E finalmente o Espírito Santo tem um outro elemento, que é o óleo. Porque o óleo, eu jamais serei santo sem o Espírito Santo. Eu jamais serei avivado sem o Espírito do avivamento.
Eu jamais serei curado sem o Espírito da cura. Eu jamais entrarei nos céus sem o Espírito daquele que habita nos céus. Jamais. Então, sem isso, não temos como entrar. Porém, a Bíblia fala, então, que quando você entrega a vida para Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro do teu espírito. Porém, se você não busca Ele, se você não ora a Deus, se você não lê a palavra, se você não está em ordem com a tua vida espiritual, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai se apagando. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai se entristecendo. E a Bíblia diz que chega um ponto, de tanto que você não busca Ele, o próprio Espírito Santo sai da pessoa. Por isso que nós falamos tanto, leia a Bíblia, busque ao Senhor, tenha tempos diários com Deus, de domingo em domingo tu não vai manter o óleo dentro de você. De domingo a domingo, esperando que outra pessoa ore por ti, que outra pessoa busque por ti, não vai ficar o óleo. E não tenho eu como transferir a minha intimidade com o Espírito Santo para você. Eu não posso transferir minha salvação para você, e você não pode transferir tua salvação para mim. Ela é individual, queridos. As virgens que estavam ali sem óleo, quando o noivo chegou, falaram, me dá o óleo que vocês têm sobrando. As mulheres disseram, não temos como, vamos comprar para vocês. Tiveram o tempo todo para comprar, agora que o noivo chega, querem comprar óleo, meu. Vai ser isso que vai acontecer no dia do juízo final. Ah, Senhor, só um pouquinho, segura aí, agora eu vou te buscar, eu vou ficar de joelho aqui. Poxa, teve toda a vida para ficar de joelho, agora não vai ficar mais, agora não dá mais tempo. Senhor, não vou ler 3 capítulos da Bíblia aqui e ficar em paz. Já era. Se você não estiver buscando Deus na terra, quando Deus do céu voltar para cá, você não vai subir com Ele. Deus não vai colocar alguém lá em cima que não esteja com Ele aqui embaixo. Aí a pergunta que se faz, como está a tua vida com Deus? Ponto 2. Mantenha acesa a candeia de sua santidade. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado. A santidade ela é dividida em 2 partes. Você estar bem com as pessoas, não ter nada no teu coração de mágoa, de ódio, de rancor, de inveja, de ciúmes, você está bem. Não tem problema de ter inimigos, até Jesus teve, e falou que nós teríamos. Tanto é que ele falou, ame os teus inimigos e olhe por aqueles que te perseguem. Resumindo, teremos inimigos, teremos pessoas que nos perseguem, mas Jesus está falando o seguinte, que a santidade é dividida em 2 partes. Sentimento que você tem pelas pessoas, se você tem uma raiz de amargura, se você tem um tipo de ódio, um desejo de vingança, se oculta alguma falta de perdão, você não vai entrar no reino dos céus. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 6, se você não perdoar aquele que te ofende, eu também não perdoarei você. Outro ponto é a santidade comportamental. É aquela santidade que você tem na tua mente, aquela santidade que você tem no teu coração, nos teus comportamentos. É a santidade que você tem baseado naquilo que você já conhece, que tem uma expressão que diz, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus deve ser santo. Certa vez eu pedi para Deus, quando no meu primeiro ano de conversão, queridos, eu fui para várias igrejas, né? Eu participava de uma igreja, eu e minha esposa, que era meio fria, e aí a gente começou a ir para outras igrejas para poder avivar um pouco. Foi em várias igrejas. Pentecostal, neopentecostal, enfim, eu fui para tudo que é igreja. E cada um deles queria ter eu como membro, né? Edson, vamos virar membro aqui, não vamos virar membro lá. Não vai na Batista, que lá é muito frio. Não vai na Assembleia, que lá é muito louco. Não vai não sei o que, não sei o que. E eu fui para o meu quarto e orei. Deus, estou dividido. Os pentecostais querem que eu vire pentecostal. Os tradicionais querem que eu vire tradicional. Os neopentecostais, que é a Igreja da Graça Mundial, enfim, universal, querem que eu vire neopentecostal. Senhor, o que o Senhor quiser que eu seja, eu serei. O que o Senhor quer que eu seja, Senhor? Aí Deus, com aquela sabedoria que só Ele tem, eu não quero que você seja nenhuma coisa nem outra, filho. Eu só quero que você seja santo. E eu lembrei do texto que diz, sejam santos, pois eu sou santo. O que Deus me ensinou ali? Não adianta eu rodar a baiana, dar estrelinha, plantar bananeira no espírito e ser um mau caráter. Não adianta também eu ser um queridinho que não aplaude, não faz nada, um tradicional, mas que não crê no poder de Deus, mas que não busca o fervor do Espírito Santo. E nesse momento que nasceu a visão da igreja, que temos que ser discípulos avivados em poder e caráter.